Olá, gente querida! Hoje é o dia 30 de novembro, a igreja celebra a festa do apóstolo Santo André. Estamos, é verdade, no primeiro domingo, na primeira semana do tempo do Advento. Mas hoje damos uma pausa para celebrar a memória deste grande apóstolo. O texto que a liturgia nos propõe é de Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu. Estavam consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, quem é esse André? André era discípulo de João Batista. João Batista, o precursor, ele tinha um grupo de discípulos antes de Jesus. André fazia parte desse grupo dos discípulos. Foi João Batista que apontou para os futuros discípulos de Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus. André e João foram então à procura de Jesus e permaneceram com Jesus em sua casa durante toda aquela tarde. A coisa foi tão marcante que eles lembram até o horário, 4 horas da tarde, a hora 10ª. André era de Betsaida, irmão de Simão Pedro, filho de Jonas. Betsaida é uma cidade um pouco a nordeste, do outro lado do Rio Jordão. Foi Pedro, Simão Pedro, que comunicou a André a descoberta do Messias. Eles foram chamados por Jesus a se tornarem pescadores de homens. Foi André que apresentou, por exemplo, a solução para aquele grande milagre dos pães no deserto. A multidão faminta, não havia comida suficiente, ou pelo menos estava privatizada nas mãos de poucos, e é André que descobre o menino que tem 5 pães de cevada. André então possibilita que o grande milagre da partilha, da solidariedade, da multiplicação do pão aconteça verdadeiramente. Junto com Filipe, foi André quem comunicou a Jesus que um grupo de gregos queria vê-lo. Isso está no Evangelho de João. E ele é muito venerado na igreja da Grécia, porque muito provavelmente ele sofreu o martírio lá na Grécia. Nós estamos então prontos para olhar agora um pouco o texto do Santo Evangelho. O que nos diz o texto do Santo Evangelho de hoje? Primeiro, que Jesus caminha à beira do mar da Galileia. Meus irmãos, minhas irmãs, não é só uma caminhadazinha. Jesus resolveu dar um passeio pela beira do mar para se refrescar. Não é somente isso. É Deus que passa em nossa existência. E Deus que passa fixando o olhar em cada um de nós. Deus continua passando em nossa calçada, em nossa vida, em nossa família. Nem sempre nós percebemos a sua presença. E Jesus que passa, o que ele vê? Ele viu 2 irmãos, Simão e André, filhos de Jonas. Mais uma vez, o olhar de Jesus se entrecruza com o olhar de André. E quando acontece isso, já não tem mais saída. Aquele pertence ao Senhor. Eles eram pescadores e estavam lançando a rede ao mar. Mas naquele momento eles já estavam consertando as redes, limpando as redes, preparando tudo. Só faz isso quem tem esperança, porque deviam preparar as redes para a próxima jornada de pescaria na tardinha do dia seguinte. Ao convite de Jesus, eles deixam as redes e passam a segui-lo. É algo muito bonito essa prontidão do discípulo. Jesus então vê outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus até colocou um apelido neles, Boanerges, que significa filhos do trovão.
muito provavelmente por causa do temperamento raivoso e irascível desses dois apóstolos, que ainda eram jovens e imaturos. Tiago e João eram filhos de Zebedeu e de Salomé, e naquele momento eles estavam com Zebedeu na barca, consertando as redes. Consertavam as redes, e neste momento Jesus os chama. Tem toda uma leitura psicanalítica do que significa consertar as redes ou lavar as redes, tirar o que vem enganchado nas redes da nossa existência e permitir que a graciosidade e a beleza de Deus se torne verdadeiramente presente nas redes de muitos irmãos e irmãs que vivem da pescaria. Eles deixam então tudo, deixam a barca, deixam o pai, Zebedeu, e seguem a Jesus. Houve um teólogo católico chamado Loisy que disse uma bobagem grande, e disse assim: Jesus pregou o reino de Deus e nasceu a igreja. É uma grande bobagem essa. Jesus quis a igreja também. Tanto é verdade que ele chamou 12 discípulos. Não foram 4, não foram 8, não foram 7, não foram 9, foram 12. É exatamente para conectar os 12 apóstolos com as 12 tribos de Israel, do Israel primitivo. Então Jesus quis a igreja. O Papa Bento XVI escreveu um livro tão belo sobre o novo povo de Deus. É um livro, de fato, riquíssimo de eclesiologia. A eclesiologia do novo povo de Deus, segundo o Papa Bento XVI. Na época que ele escreveu, ele era o cardeal Ratzinger. Então, Jesus quis a igreja, por isso ele chamou outros tantos para enviá-los a pregar. Pedro e André, irmãos, filhos de Jonas, pescadores, agora se tornam pescadores de gente. É muito importante para nós agora que nós façamos da nossa vida verdadeiramente um seguimento de Cristo. Façamos da nossa existência um abandono completo à providência de Deus. Demos uma olhadinha para concluir na tópica, no esquema que nós podemos encontrar nesse texto. 1. Jesus caminha à beira do mar da Galileia. 2. Jesus vê, Jesus nos vê naquela situação concreta em que cada um de nós se encontra. 3. A situação concreta dos 4 primeiros discípulos é o trabalho no mar da Galileia. Eles estavam jogando as redes ou consertando as redes. 4. O convite de Jesus. 5. Eles abandonam tudo. Abandonam as redes, abandonam a barca, abandonam o pai Zebedeu. 6. Eles seguiram a Jesus. Não somente abandonam a barca, mas eles seguem o Mestre. E finalmente, 7, nós podemos dizer que esse abandono é um ato grandioso de confiança na providência de Deus, que nunca nos esquece, nunca nos abandona. Nós podemos até nos desvencilhar dele, nos libertar da soberania de Cristo sobre nossa vida, mas ele nunca nos abandona. Um abraço a você, querido irmão, querida irmã. Deus os abençoe e os guarde. E eu os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus nos permitir.